Bom, meus amigos, vamos começar essa edição do nosso 3 em 1 falando sobre mais um dia de tensões lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Irã trocaram novas ameaças na véspera da negociação de um acordo de cessar-fogo que vai acontecer lá no Paquistão. Os iranianos exigem o fim dos ataques no Líbano para reabrir o Estreito de Hormuz. E o Luca Bassani chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1 trazendo todos os detalhes e, é claro, o que está em jogo para esse acordo de paz ser aceito. E, meu amigo, seja bem-vindo, uma boa tarde e boa sexta-feira. Boa sexta também a você, Cássio, a todos que nos acompanham, nossos debatedores e a nossa querida audiência. Hoje tem início um processo extremamente importante para o desfecho, possivelmente, da guerra que acontece no Oriente Médio há mais de 40 dias. Irã e Estados Unidos irão se encontrar durante os próximos dias no Paquistão, a capital Islamabad, com a presença de figuras importantes da política tanto norte-americana quanto iraniana. Do lado norte-americano, nós temos o vice-presidente J.D. Vance, sendo o representante dos Estados Unidos, o enviado especial Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. E do lado iraniano, além de alguns outros políticos e diplomatas, também o chefe do parlamento do país, Mohammad Ghalibaf. Ele que é visto como uma figura um pouco mais moderada e que poderia até mesmo chegar a um consenso. A grande questão é sobre os próximos dias, afinal, inicialmente o plano do Paquistão envolveria um cessar-fogo de 15 a 20 dias para que o desfecho da guerra, uma paz definitiva, pudesse ser alcançada neste período. Só que as condições impostas por Estados Unidos e pelo Irã são completamente opostas. Estados Unidos quer uma limitação bastante expressiva do programa de mísseis balísticos iranianos. Quer também que o Irã não enriqueça mais urânio e não financie os grupos terroristas pelo Oriente Médio, além da reabertura constante do Estreito de Hormuz. Os iranianos, por sua vez, eles querem poder enriquecer urânio, querem que os seus chamados grupos de resistência, os grupos de procuração, possam continuar atuando pelo Oriente Médio, além de nós termos também a possibilidade da soberania do Estreito de Hormuz ser reconhecida e o Irã poder fechá-lo ao seu bel prazer, mesmo que isso signifique quebrar regras do direito internacional. Então, alguns analistas não estão otimistas porque acreditam que todos esses critérios são bastante diferentes e que provavelmente algum lado tenha que ceder mais. Os Estados Unidos com a vitória militar, o Irã com a vitória política, se assim podemos dizer, já que Donald Trump foi bastante fragilizado, desmoralizado, talvez, se assim podemos dizer, internamente, por conta das promessas de campanha e aquilo que executou, e até mesmo por não alcançar os seus objetivos de mudança de regime de forma tão fácil. Isso será discutido, terá a presença de figuras importantes e, como você bem disse, Cássio, e falaremos mais adiante, o Líbano tem sido um dos pontos de impasse. Afinal, a guerra continua por lá. Nós temos muitos mortos durante os últimos 3 dias, pelo menos 305 pessoas e mais de 1.000 feridos que foram observados pelas autoridades sanitárias do país até agora, e o número de deslocados acima de 1 milhão de libaneses, ou seja, mais de 1/6 da população. Israel se diz disposto a considerar um cessar-fogo. Isso, como eu disse, falaremos mais adiante, mas é uma questão que precisa ser resolvida e que com certeza será mencionada pelos mediadores em Islamabad durante os próximos dias. Nós ficaremos aqui para tentar trazer o desfecho dessa guerra, quem sabe, mais cedo do que pensam muitos dos analistas geopolíticos e militares aqui na Europa. Com certeza, Luca, isso é que toda a comunidade internacional deseja, né? Que esse acordo de paz seja firmado e que ambas as partes consigam aí respeitar sem nenhum tipo de violação e é claro que a economia global volte a se estabilizar. Meu amigo, segue plugado que já a gente volta a conversar sobre outros destaques desse conflito no Oriente Médio, porque, Fábio Piperno, eu quero começar essa discussão, a gente está chegando num dia extremamente decisivo, que é essa negociação que vai ser mediada lá no Paquistão entre os Estados Unidos e Irã. E o país paquistanês tem uma missão quase que impossível, conseguir intermediar as demandas, os desejos e as vontades de ambos os lados, tanto dos Estados Unidos como também do Irã. Você acredita que essa conversa pode surtir um efeito imediato nesses conflitos? Eu acho que a probabilidade ela é muito pequena de que o mundo assista a um acordo duradouro em relação a essas conversas. É claro que eu também tenho expectativa de que algum remendo possa ser obtido.
Eu diria que a margem que essa negociação coloca para o Irã e a forma como o Irã responde deixa pouquíssima coisa, na verdade, sobre a mesa que pode, de fato, ser negociado. De tudo isso que eu ouvi até agora, o que eu acho que dá para se chegar a um acordo? A questão do Estreito de Hormuz, que, veja, era algo que há mais ou menos 2 meses ninguém imaginava que fosse, de fato, ser, digamos, o epicentro de uma negociação importante. Mas agora passa a ser, porque o Irã, que é evidente, não tem poderio militar para enfrentar toda essa coalizão que se formou contra ele, descobriu que o Estreito de Hormuz é a sua vantagem, é o seu diferencial estratégico. Fala, bom, eu estou lá do lado e só vai passar quem eu quiser. E se vocês tentarem romper a força, de vez em quando eu disparo um míssil, uma bomba lá, o que vai acabar tumultuando toda aquela rota de navegação, encarecendo tudo, o que seria caótico para a economia mundial. Enfim, o Irã descobriu isso. Então, certamente ele vai buscar uma solução parcial, usando como moeda de troca o livre trânsito no Estreito de Hormuz enquanto todo mundo estiver cumprindo o acordo combinado. A segunda coisa, o segundo ponto onde eu acho que há alguma margem é em relação ao programa nuclear, mas não que Irã vai desmobilizar, vai desmontar esse programa, mas que talvez permita de novo a agência internacional inspecioná-lo. Fora isso, eu não vejo margem para absolutamente mais nada, porque o Irã tem todos os motivos, sim, e essa guerra mostrou isso novamente, para continuar armado até os dentes. Por quê? Porque se ele desmontar, por exemplo, o seu programa de mísseis, o que vai acontecer? Como é que ele pode confiar em Estados Unidos e Israel? Como é que ele pode ter certeza de que daqui um mês, não estamos contentes com isso, vamos voltar, enfim, a despejar bombas aí? Então é óbvio que ele não tem que abrir mão de rigorosamente nada. E, aliás, a respeito disso, me fala uma coisa. Alguém já inspecionou, por exemplo, o programa nuclear de Israel? E olha, Piperno, inclusive a gente debateu ao longo da semana, né, o quanto vale a palavra de Donald Trump depois, né, desses conflitos, porque havia um acordo e aí é violado. Aí faz um outro acordo, esse também a gente vê violações de ambas as partes. Então, um acordo, gente, firmado apenas aí por palavras, não serve diante da gravidade que é esse conflito. O Alangani, justamente que o Irã está pedindo para os Estados Unidos, o país norte-americano não vai atender. E vice-versa. Também, tudo que os Estados Unidos quer do Irã, o Irã também não quer ceder nessa parte. Como é que a gente pode chegar, pelo menos, né, num possível cessar-fogo, num acordo de paz, mesmo que ele não seja ali, primeiro que seja temporário, permanente e não duradouro, mas pelo menos para aí estabilizar a economia mundial, para trazer uma esperança e para que sim as negociações acabem se aprofundando nas próximas semanas? Olha só, do lado americano, que conta a favor a própria pressão da população, que já vê o galão da gasolina bater $5 na bomba. Há relatos de que na Califórnia chega a $7, tem as midterms. Então, o ambiente político para Donald Trump começa também a se complicar e aí ele entende que não é uma boa continuar com esta guerra por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. Sem contar que dentro da administração Trump há vozes contrárias, ferrenhas a esta guerra, como o próprio vice-presidente da República, o J.D. Vance. Aliás, quando tomaram a iniciativa, né, no dia 11 de fevereiro, a iniciativa de ir para a guerra, não o ataque em si, o J.D. Vance estava viajando porque ele seria uma das vozes contrárias quando houve um encontro do Trump com Benjamin Netanyahu. Além disso, até o Marco Rubio está contrário também a esta guerra. Então, isso pesa a favor para Donald Trump ceder. Ele tem uma pressão interna e tem a pressão da própria população. Do lado iraniano, é mais difícil ceder, porque eles estão, em certo sentido, numa posição de vantagem. Eles têm medo de reabrir o Estreito de Hormuz e depois terem novamente ataques. Mas aí, algum tipo de concessão o Irã também vai ter que fazer, porque também não é de interesse para eles continuar com a guerra, né, ter a sua infraestrutura destruída. Então eu vejo do que eles não vão abrir mão. Eles não vão abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Isso eles não vão ceder de jeito nenhum, vão reabrir, mas o controle vai continuar do Irã. As sanções econômicas
talvez eles falem, ok, tudo bem, a gente continua com essas sanções econômicas dos Estados Unidos contra a gente, mas a gente vai continuar também com o programa nuclear. Se vai ter inspeção ou não, eu acredito que aí é um ponto que eles devam ceder também. Algum grau de inspeção internacional tem que ter, e talvez Rússia e China sejam atores importantes para convencer o Irã a continuar com o seu programa nuclear, mas desde que tenha inspeção de agências internacionais. Cássio, eu acho que passa por aí a negociação. Ô Zé Maria Trindade, a gente sabe que o Irã está exigindo, né, o fim dos ataques no Líbano para reabrir o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e Israel dizem que essa parte em relação a ataques contra o Hezbollah lá no Líbano não está nesse acordo. Então a gente também tem uma guerra ali de narrativas, de interpretações, de entendimentos de ambos os lados. Mas a gente consegue ver a fragilidade desse acordo de paz, em que qualquer tipo de interpretação ou movimento pode ruir a qualquer momento. Zé Maria Trindade, boa tarde. Pois é, olha, Israel é que era o fator complicador ali com o Irã, né? Não era exatamente os Estados Unidos. E agora cresceu de tal forma o argumento do Irã que já está exigindo, né, que o Israel pare de atirar contra eles, ou seja, uma paz forçada com o inimigo. Quer dizer, é dormir, ser vizinho de um inimigo, não é uma situação confortável. Impressionante como os argumentos mudaram e cresceram, não é só o estreito, também a possibilidade da bomba atômica. A energia nuclear para fins bélicos deveria ser proibida, vetada no mundo inteiro. Eu sei que é difícil, houve vários acordos e acordos que salvaram o mundo. Eu costumo citar um filme, The Day After, um filme antigo, acho que de 81, se não me engano, que mudou o mundo. Porque ali neste filme, através de dados reais, científicos, se fez o que seria o resultado de uma guerra nuclear. Quais eram as consequências? Que a consequência inicial que todo mundo se lembrava naquela época era de Hiroshima, né, e Nagasaki, as duas cidades japonesas que foram atingidas por bombas atômicas, e aquela explosão e não sei quantos mil graus e tudo. O filme não, ele mostra a consequência depois. Todas as consequências, semana a semana, mês a mês. O que acontece depois de uma guerra nuclear, ou seja, não sobra nada. Então, é preciso pensar exatamente a partir de agora. Um acordo significa o Irã continuar pesquisas para fazer a bomba atômica. E oficialmente, né? Porque até então era só tecnologia, eles tinham tecnologia e estavam aos poucos, né, montando em áreas separadas a possibilidade da bomba. O Brasil, por exemplo, já é fruto desse pós-possibilidade de guerra atômica, porque o Brasil colocou na Constituição a proibição, tem na Constituição. O deputado Kim Kataguiri quer mudar, quer tirar isso da Constituição, apresentou uma emenda à Constituição. Então, é um novo momento, não é só o estreito, mas a possibilidade real agora de uma bomba nas mãos do Irã.